Olá, então vamos ver mais uma questão aqui de biofísica, né? Aí eu fiz um resumo, esse resumo está relacionado a essa teoria aqui, ó, sobre a resistência em organismos de tamanhos diferentes. Aí ele está analisando como é que a gente vai analisar fisicamente, né? O, essa resistência, o que, que a gente vai levar em conta, né? O suporte do peso e quanto esse organismo pode suportar, né, peso em cima dele ou levantar peso, por exemplo. Veja que aqui é o suporte do próprio peso do organismo, né? Ou seja, você tem um animal, esse animal precisa ter um esqueleto que suporte o próprio peso, né? Aqui nesse caso a gente só vai analisar a diferença de um animal, do tamanho de um animal para outro animal, que você já conhece ali. Qual seria o tamanho, a estrutura dele para ele ter outro tamanho, ou qual será a resistência de outro animal em relação a ele, né? Aí aqui ele coloca o que é levado em consideração, como por exemplo espessura óssea, para analisar o esqueleto, e temos as análises dimensionais, né? Que relaciona algumas grandezas físicas, levando em conta um fator de escala, que é um comprimento tomado, né, no animal. Por exemplo, aqui mais embaixo tem uma figura que mostra mais ou menos isso. Por exemplo, esse animal eu posso levar em conta o tronco dele como um fator de escala, o comprimento do tronco como um fator de escala, e aí eu posso analisar outros animais que tenha um formato parecido com o dele, né? Dizendo que L é comprimento do tronco. Esse L poderia ser também o comprimento total do animal, ou a altura, depende da distribuição, né, corporal desse animal. Juntando aqui parte da teoria, né, eu coloquei um tipo de resumo aqui, né? Por exemplo, nós queremos analisar a resistência. Então, você tem a capacidade óssea proporcional à área de seção aqui do osso. Isso quer dizer o quê? Que se você tivesse uma estrutura aqui, que se fosse um osso esse aqui, né? Aqui é bem fininho essa espessura, essa área aqui da espessura, então esse daqui seria mais frágil do que esse, tem menos resistência. Então, ó, a resistência é proporcional a essa parte. Se você for medir o fator de escala, vai ser essa parte, para ossos, por exemplo. Aí qual seria a resistência de força? Aliás, a análise de força. Então, a força suportada seria proporcional à massa, né? A força é proporcional à massa suportada pelo objeto, né? Ou o osso aqui. E como nós já vimos antes, né, que a massa era proporcional a L ao cubo, ou seja, a massa é proporcional ao volume, né? Então esse fator de escala ao cubo seria a proporção de F e da força, né? Aí nós temos a resistência, que é proporcional à área. Nós já vimos aqui, essa resistência é proporcional à área. E a área é proporcional ao fator de escala ao quadrado, né? Então veja que quase tudo a gente está voltando lá para aquelas medidas geométricas do objeto, que é de área, volume, comprimento, né? Que é exatamente isso que a gente quer analisar. É uma análise grosseira, mas é uma análise que dá para fazer nos animais aí, usando a física. Aí, essa tem um fator chamado de resistência específica, que é a resistência do objeto por massa, a massa do objeto, pela distribuição ali corporal. Aí, veja que, como eu já disse, que resistência é por L quadrado, né? E é resistência por massa, e massa é por L ao cubo, então a resistência específica é proporcional a 1 sobre L.
Aí aqui temos outra coisa que a gente pode analisar, é a energia. Então a energia ela é proporcional à massa. Por que é proporcional à massa? Porque energia cinética depende da massa, energia potencial depende da massa. Então energia é proporcional à massa. E a massa é proporcional ao volume. Então essa análise com a energia que ela é proporcional a L ao cubo. Veja que aqui muitas coisas são iguais a esse L ao cubo ou L ao quadrado. Isso não importa, porque essas são as relações que a gente tem aí entre essas grandezas. Né? Já disse que, que essa análise biofísica é uma análise bem grosseira, bem lógica, só mais levado na lógica. Né? Aí, esse exemplo aqui ó, é um exemplo que vai aplicar esse conhecimento. O problema 62. A energia usada por um mamífero marinho durante o mergulho é igual à sua taxa metabólica multiplicada pelo tempo que dura a imersão. Ou seja, um mamífero marinho, pode ser, por exemplo, uma baleia, um golfinho, eles precisam respirar, né? Fora da água, por isso que eles têm que boiar para respirar. Aí ele está dizendo que essa taxa metabólica multiplicada pelo tempo que dura a imersão, né? Isso aqui é a energia que ele gasta. Então, se o fator de escala entre dois mamíferos semelhantes, né? Por exemplo, poderia ser uma baleia e um golfinho, né? For L, qual será a relação entre os tempos em que os mamíferos podem ficar dentro da água, né? Então, o fator de escala, por exemplo, poderia ser o comprimento do objeto, né? Então, se você imaginar os dois objetos, você vai supor que o comprimento seja no caso de uma baleia ou de um golfinho, o que importa mais é o tamanho deles, né? O comprimento. Aí, nesse caso aqui, ele está dizendo que existe uma taxa, né? Ele quer saber uma taxa, vamos chamar aqui, ó, Tx, né? Metabólica. O que é isso? É o quanto de energia por tempo o objeto está gastando, né? Essa taxa por tempo. Então, é variação de energia dividido por ΔT, pelo tempo. Né? Aí, nós vamos ver veja que essa variação de energia, ela não é a energia. A gente tem que analisar o seguinte, a energia é proporcional a L ao quadrado. Né? Mas só que essa variação de energia é proporcional a quê? Aí nós vamos analisar aqui. Ó. Por exemplo, se tu tiver um objeto, esse aqui, por exemplo, esses dois que eu coloquei aqui já, esses dois aqui, ó. Aí ele tem um tamanho, esse aqui tem um tamanho menor. Veja que a energia eu posso imaginar, por exemplo, a perca de temperatura em forma de calor, está perdendo energia, por exemplo. Então veja que se for um objeto lá imerso na água, né, ele vai perder calor aqui, né, ou ganhar também calor, né, ou energia proporcional ao que a área do objeto. Então um objeto maior perde mais energia porque tem mais contato com o meio que absorve energia, né? A mesma coisa um objeto menor, ele vai perder menos energia porque ele tem menos contato, a área de contato. Então veja que a variação da energia, vou colocar aqui a variação da energia, ela é proporcional à área e não proporcional à massa. Veja que tem que ter cuidado. Energia é o que está lá dentro, ele tem energia, mas a variação que ele tem é um delta E que vai sair dele. Né? E isso depende da área, que é de L ao quadrado. Okay? Aí eu vou colocar que isso aqui ó, é igual a é proporcional a L quadrado. Né? Seja proporcional a L quadrado. Então, energia sozinha, a variação que é proporcional. Mas o que é isso aqui?
Vou colocar aqui ΔE, né? É proporcional a L quadrado vezes o ΔT, né? E se ΔE é proporcional a L quadrado vezes ΔT, aí eu agora vou imaginar só a energia. Aí vejo que as coisas já mudam. Então é proporcional a L quadrado vezes o tempo, né? Porque o que ele quer saber é tempo e a relação. Aí veja que agora não é mais variação de energia, é energia mesmo. Eu estou analisando quanto um tem energia, vamos supor, é 1, e o outro tem energia lá dentro, né? É 2, e eu quero analisar qual é essa relação entre o tempo, né, que ele pode ficar dentro da água, porque está relacionado com a energia de acordo com o problema, né? Está dizendo que é a taxa metabólica, que é a perca ou ganho de energia, né? Então, é complicado, isso aqui é um pouco meio complicado porque você tem que ir levando em conta a lógica, né? Aí, veja, agora aqui nesse caso, é o que? É L ao cubo. Então, L ao cubo, proporcional, L quadrado, né? Vezes T. Aí, se você simplificar, ó, você simplificar aqui, esse ao quadrado corta com esse L aqui, né? E no final você tem que o quê? Que L é proporcional ao tempo. Ou que o tempo é proporcional, né, ao comprimento. Então é essa relação que ele está querendo que você encontre. Então, ou seja, vamos supor, um objeto, um animal, né? Se uma baleia ela tiver o fator de escala, que pode ser a espessura ou o comprimento da baleia, 2 vezes maior do que um golfinho, então ela vai aguentar ficar 2 tempos a mais do que o golfinho, certo? É isso que ele queria saber nesse problema. Infelizmente, como é um estudo analítico de análise de dimensões, né, e elas são todas relativas, não é simples lá igual você só aplicar uma formulazinha da física. Veja que aqui esse problema, né, envolveu um monte de coisas que é só usando a lógica, né? Então, até a próxima.